Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e o eterno Cordeiro que voltará em breve para levar a sua noiva, a Igreja de Cristo. Amados, nesta breve mensagem que vou deixar a respeito da noiva de Cristo, a mensagem que vou trazer hoje é o cuidado da noiva de Cristo. Como é que está o cuidado da noiva de Cristo? Como que a igreja está se conduzindo? Como que a igreja está se comportando? Eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja. E eu quero que você me ajude, não para que eu tenha o maior número de pessoas podendo assistir este vídeo, não. Mas eu quero que este vídeo entre em muitos lares, em muitas famílias, que muitos líderes, muitos pastores, missionários, homens de Deus que Deus chamou, possam também fazer críticas e também eles tirarem conclusões desta mensagem, tanto para o bem como para o mal. E não me importa também da maneira que muitos vão julgar, porque me parece que a verdade hoje se converteu em mentira. Mas eu não quero fazer críticas a ninguém. Eu quero apenas colocar aqui o que eu sinto no meu coração, o pensamento que eu tenho a respeito da Igreja de Cristo. O que é a igreja? A igreja é um corpo. E esse corpo, ele não pode padecer. Padecer de que forma, pastor? Nós vemos hoje muitos missionários, muitos pastores, muitos obreiros, muitas pessoas, até mesmo membros do corpo de Cristo e membros na casa de Deus, passando fome e passando necessidade. Será que é isso que o Senhor quer? Não. Então vamos primeiro à palavra de Deus. Nós temos que nos assegurar sobre a palavra de Deus, o que Jesus ele quer sobre a conversa que ele teve com um dos seus discípulos a respeito da sua igreja. Está em João capítulo 21, versículo 15. Você já deve conhecer. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Veja só, a primeira conversa de Jesus com Pedro é a respeito da igreja. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro Jesus chama a sua noiva, a sua igreja, de cordeiro. Apacenta os meus cordeiros. Segunda vez ele fala com Pedro: apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez, perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado terceira vez: amas-me? Ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então está aqui. Como é que nós estamos apacentando? Jesus não estava falando sobre o liderato. Jesus não estava falando sobre o líder. Apacenta ao meu líder. Apacenta aquele que vai regir a minha palavra ou conduzir as minhas ovelhas. Não. Ele está dizendo que o cuidado de Pedro tem que ser com o rebanho, ou seja, com a noiva do Cordeiro. E como é que está a noiva do Cordeiro hoje? Eu vejo, na minha ótica, na visão que Deus me dá, eu vejo uma igreja que está enferma, doente, problemática. Uma igreja que muitos estão desviados. E se desviam por quê? Porque não deixamos de apoiar, deixamos de ajudar, deixamos de estender a mão, deixamos de fazer as coisas essenciais
que Jesus deixou para nós fazer. O cuidado. Quando o Senhor fala sobre a igreja, eu me lembro de uma expressão do salmista Davi, que ele disse assim: hoje sou velho, mas quando eu fui moço, ele disse assim: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado. Veja só, da mocidade até a velhice. O salmista nunca viu Deus deixar alguém desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Então quer dizer que Deus tanto, Ele quer que tanto o líder como aquele que está lá, que é submisso ao líder, ou seja, o obreiro, o membro, apenas um simples membro de banco que está ali, mas faz parte da noiva de Cristo, faz parte daquele povo que vai subir. Então é este povo que eu quero me referir, que o Senhor tem um cuidado muito especial. A conversa de Jesus com Pedro, e anos depois de Jesus ter já subido para a glória, Ele mandou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo incrementasse mais aquilo que Ele deixou, para ensinar, para conduzir. Mas parece que nós estamos nos esquecendo, deixando os princípios de Deus de lado, deixando realmente o que o Senhor Jesus quer e fazendo a nossa vontade. Jesus disse assim, uma certa feita: não junteis tesouro. Mas o que mais nós estamos fazendo e vendo hoje é o povo de Deus, ou seja, nós líderes, juntando tesouro nesta terra, deixando de investir no reino de Deus e investindo em nós. Investindo, não digo que Deus não queira isso, não. Deus quer nos abençoar assim como Ele abençoou a Salomão. Salomão queria somente sabedoria para conduzir o povo. E o que Deus fez? Deu riqueza, deu fama para ele. Mas o coração de Salomão não estava naquilo. Estava no conhecimento de Deus e exortar o povo. Mas o que nós temos mais feito hoje? Investir em nós, no melhor carro importado, na melhor casa, nas melhores roupas, nos melhores calçados. Isso não é pecado. Só que nós estamos nos esquecendo de que existe uma igreja a qual o Senhor está pedindo cuidado. Em 1 Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 2, veja o que Pedro mais tarde, Pedro está dizendo assim, no versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiado, mas como exemplo para o rebanho. Pedro agora está dizendo que nós temos que ter um cuidado especial e não também fazer, não trabalhar, não conduzir este povo com o desejo de ganância. Ou seja, Pedro está dizendo, porque ele já tinha, quando estava com Jesus, quando esteve com Jesus, ele foi um dos que estava naquele grupo que o Senhor disse assim: vão e não levem nada para o caminho, nem prata, nem ouro, nem roupa, nada, não levem nada, vão e preguem a palavra, porque o Senhor, Ele dava o sustento, e Ele continua sendo sustento, só que hoje nós estamos retendo essas coisas e deixando de abençoar a igreja do Senhor. Vemos missionários passando fome, vemos pastores passando fome, suas famílias. O que os filhos destes homens olham e eles vão dizer: eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como minha mãe. E naquele dia, quando nós chegarmos
perante o Senhor, nós temos que dar conta de tudo isto, porque nós deixamos de ajudar e de cuidar do que o Senhor, da conversa que o Senhor Jesus teve aqui com Pedro, em João 21:15, e Pedro mais tarde fala a respeito disso. Eu quero levar você a uma igreja também modelo que me encanta quando eu falo qual é a igreja, e esta igreja tem que ser a que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no versículo 42 em diante. Nós vamos ler que diz assim: eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Veja só, os homens de Deus tinham a simpatia do povo de fora, dos que não eram cristãos. Eles faziam uma coisa, o povo tinha uma felicidade, tinha uma alegria que hoje não se vê mais. Eles vendiam, mesmo que eles não precisassem de fazer aquilo, eles vendiam suas propriedades e levavam aos apóstolos. Por quê? Porque eles viam a sinceridade daqueles homens, eles viam a glória, o Espírito de Deus agindo, e os apóstolos não ficavam com tudo retido para eles, eles pegavam parte daquilo que era dado a eles, e eles repartiam com quem tinha mais necessidade. E não havia na igreja de Jesus alguém passando fome ou necessidade, alguém orando e clamando ao Senhor pedindo misericórdia. Não, porque eles tinham a abundância de Deus, e as pessoas tinham simpatia pelo que eles faziam, e o povo ia crescendo. Hoje, como é que nós estamos sendo vistos do lado de fora? Como gananciosos. Estamos sendo vistos do lado de fora pelas pessoas como mercenários. Será que era isso que Jesus queria? Nós sabemos que a igreja seria perseguida, mas não por isto. A igreja seria perseguida por pregar o evangelho da cruz. Mas você vai ver aqui que os discípulos nunca foram confrontados e nunca eles ouviram alguém dizer: vocês são mercenários, vocês estão tirando do povo para viver no bem bom. Não. O povo tinha simpatia, mesmo que não eram cristãos, eles tinham simpatia e vinham, e crescia o número de salvos. É esta igreja que o Senhor quer. A conversa que Jesus tem aqui em João capítulo 21 e no versículo 15, em 1 Pedro 5, capítulo 5 e versículo 2 e 3, Pedro está dizendo também quase as mesmas palavras que Jesus, e ele acrescentou a mais: façam isso, mas não com um coração voltado para a ganância. Façam isto, mas não desejando barganhar com a palavra de Deus, extorquir com a palavra de Deus. É isto que Pedro está querendo dizer. Vamos em frente, tem mais coisa ainda. Agora, meus amados, eu quero levar vocês a 2 Pedro, capítulo 2,
e versículo 1, 2 e 3. Eu quero nesta palavra dizer o que está acontecendo hoje com a igreja. Por que hoje nós estamos tendo estes ataques do povo, que o povo deveria de elogiar a igreja e não está falando mal da igreja? Porque muitos em nosso meio têm se levantado com o desejo que Pedro aqui está dizendo: não sirvam, não conduzam, não ganhem almas pensando em barganhar com a palavra. Nós temos que fazer isso com amor no coração e saber que Deus, Ele se responsabiliza de nos abençoar e não deixar faltar nada. Mas, pastor, aonde que o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: antes de ler esta palavra, o que a igreja precisa fazer hoje? A igreja tem o seu líder, o seu pastor, ele tem que tirar o seu sustento, o alimento para ele e sua família, para a roupa, para o calçado, enfim. Tirar também para os acessórios da igreja, para os utensílios, reparação do templo. E o que sobrar? E o que sobrar? Olhar para os irmãos mais necessitados, olhar para o campo, olhar para aquele irmãozinho que trabalha de sol a sol e que chega no fim do mês e que ele pega o seu envelope, que coloca ali a sua oferta, o seu dízimo, e ele é fiel. Porque hoje no mundo que nós estamos vivendo, a igreja é sustentada por pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que são fiel, mas que às vezes quando precisam da igreja, a igreja não tem. Às vezes quando ficam desempregados, a igreja não tem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não tem uma carne para dar para eles, não tem um leite para dar para os filhos. E aí como é que cresce? Como é que cresce esta igreja nova que está surgindo, estas crianças que vão ser os pregadores do futuro, que vão ser os levitas do futuro? Qual é a visão que eles vão crescer? Uma visão distorcida, de uma igreja falida, de uma igreja que está distorcendo a palavra, de uma igreja que deixa a sua família passar necessidade, e de uma igreja que está enxergando que só os líderes podem viver bem. Aí fica na mente destas crianças e de pessoas adultas também a imagem de que Deus tem feito acepção de pessoas, que Deus somente tem abençoado aqueles a quem Ele tem chamado. Não, eu me nego a isso, em dizer que o Senhor não quer isso para a sua igreja. Sabe qual é a igreja? Está aqui, João 21:15, Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. O modelo da igreja de Cristo é esta. Por isso que hoje as pessoas não têm mais alegria de dar, de abençoar, mas ainda existem homens de Deus. Eu tenho um homem de Deus que foi referência para mim enquanto viveu nesta terra, que foi o pregador Billy Graham. Aquele homem foi evangelista, missionário, um líder nato, um líder que nasceu da unção e do Espírito de Deus, e que deixou um legado que ninguém pode olhar e apontar e dizer: ele fez isto de errado. Não. Outro líder, o pastor da Coreia do Sul, Davi Ponchu, outro homem de Deus. A igreja, amados, a igreja tem que voltar a Atos dos Apóstolos. A igreja precisa voltar novamente. Nós líderes precisamos voltar a conversar com Jesus, como Jesus teve a conversa aqui com Pedro. Precisamos ter mais intimidade com Deus. Precisamos saber mais o que Deus quer. O que o Senhor quer que nós cuidemos a igreja dele, que nós tenhamos amor pelas ovelhas.
Veja o que diz aqui, e aqui, segundo Pedro, está dizendo que vão se levantar pessoas com este espírito da mentira, falsos profetas, falsos enganadores que estão enxergando uma igreja, não para levar uma igreja para o reino dos céus, mas uma igreja que eles enxergam para barganhar com ela, para forçar uma igreja a doar aquilo que não tem, forçar uma igreja a fazer votos e compromissos que Deus não quer. Então aqui em 2 Pedro ele está dizendo que isto vai acontecer, e veja o que diz aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Está dizendo, Pedro está dizendo que vai aparecer falsos mestres, mas a igreja tem que ser inteligente. A igreja de Cristo é sábia. A igreja de Cristo, ela tem que orar e pedir discernimento. Senhor, Ele dá discernimento, e nós vamos conhecer estes homens. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. É por isso que hoje o caminho da verdade está sendo difamado. O caminho da cruz está sendo visto como um caminho da riqueza, da prosperidade fácil. E nós olhamos obreiros passando fome, músicos passando fome, levitas passando fome. Mas vamos olhar para dentro da casa do líder, como é que está. Eu tenho uma visão, amados, que a casa do mais simples obreiro, ela tem que ser o reflexo da casa do seu líder. Não digo que seja a mesma porção, mas que não falte nada, que não falte o calçado para o filho do obreiro, que não falte o leite, que não falte a comida, que este homem não precise se preocupar com isto, que a preocupação dele seja a cruz e ganhar almas para o reino de Deus, ganhar almas para o reino de Deus. Mas o que hoje nós vemos é pessoas desistindo, é pessoas deixando a cruz, é pessoas dizendo não quero saber de Jesus, é crianças que crescem vendo seus pais com seus joelhos calejados de tanto orar, de tanto jejuarem, de clamar aos céus, e parece que os céus não respondem, mas responde, e está bem perto. Eu me lembro daquela feita que Jesus, a multidão estava seguindo ele já fazia um bom tempo, fazia 3 dias, e os discípulos estavam desesperados para que Jesus mandasse embora eles, e Jesus disse: não, se eles voltarem vão desmaiar, eles estão com fome, deem vocês de comer. Mas Senhor, nós não temos nada. André diz aqui: o único que temos aqui, um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para uma multidão? E Jesus: tragam aqui. É isso que o Senhor quer hoje, que com o pouco que você tem, Ele vai multiplicar, e que a igreja seja abençoada, e que a igreja seja vista pelos que estão de fora como uma igreja próspera, uma igreja que tem a bênção de Deus, não apenas para aqueles que estão em cima do altar, mas toda a igreja, que a bênção saia de cima do altar e se espalhe para o corpo de Cristo. Aleluia! É isto, amados, é isto. Vai surgir, mas vão surgir
mas a igreja tem que ter sabedoria, conhecimento. Quando o Senhor me deu há um tempo atrás esta visão que vocês estão vendo aqui desta placa, ela não tem nome aqui, eu deixei ela sem nome. Ele me mostrou um campo verdejante, umas nuvens e as mãos saindo das nuvens, e me mostrou um rebanho de ovelha debaixo das suas mãos. Não precisa explicar mais nada o que ele estava querendo dizer. As mesmas coisas que ele falou a Pedro: apacenta o meu rebanho, apacenta o meu rebanho. Eu quero que você, amado, compartilhe este vídeo para que chegue. A igreja tem que mudar rapidamente. O que está acontecendo neste mundo está assombrando, mas a igreja está aqui, não é para se assustar, a igreja está aqui para salvar as vidas, resgatar as vidas que estão perdidas. Oh, glória a Deus! Eu tenho um desejo no coração. Nós somos um trabalho pequeno, mas eu tenho um desejo ainda. Se Jesus me der este tempo, eu quero fazer para Ele, é ter uma carreta bem grande, acoplar todos os instrumentos ali, ter uma equipe de evangelismo e sair por aí por fé, levar o evangelho e chegar naquelas igrejas pequenas, daqueles pastores que não têm condições porque são esquecidos. Eles são nossos irmãos também, eles são nossos colegas de trabalho que estão fazendo a obra de Deus, mas que não têm recursos, porque a obra ficou cara hoje. Não é isso, a igreja de Cristo não é isso. Você ir pregar, a igreja não é prostituta para contratar pregadores que cobrem dela. A igreja é a noiva de Cristo, entendamos isso. Hoje nós cobramos para pregar, 1 hora, 2 horas nós cobramos cachê da igreja. Para ir cantar nós cobramos da igreja. Eu não tiro daqueles que têm o dom, que eles gravam o seu CD para que o trabalho, mas além disso ainda, deles venderem aquilo que eles colocaram naquele CD, além disso eles cobram ainda da igreja. E muitos hoje têm o desejo de levar muitos pregadores famosos, mas os pregadores ficaram famosos, tiraram Cristo, ausentaram o Espírito Santo, tiraram Jesus de cena e entraram eles com seus cartazes. Eles têm a fama, eles têm a glória, eles tomaram para si a glória. A igreja de Cristo não é isto. A igreja de Cristo é esta que está em Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Em tudo eles eram unânimes e partiam o pão. Amados, se eu tiver esta oportunidade, eu vou fazer isso, gastar a minha vida no reino de Deus. Mas eu já fiz missão, eu já fui missionário, eu já estive no campo de missão e nunca cobrei um tostão de ninguém. Pelo contrário, quando eu ia para fazer as campanhas, eu aproveitava as descidas que tinha e desligava o carro para economizar a gasolina para poder chegar lá. Mas depois, na volta, eu voltava com alegria, porque a igreja, o Espírito Santo tocava na igreja para que ela abençoasse o nosso ministério. Temos que mudar, temos que ver o obreiro que está na igreja passando necessidade, e não é isso que Cristo quer. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, cuida dos meus cordeiros. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Cuida dos obreiros que vão vir, cuida daqueles que vão vir, que vão ser auxiliar, daqueles que vão vir e que vão ajudar vocês.
O que você pegar, Pedro, na sua mão, é isso que Jesus estava querendo dizer. Pedro, se você pegar 10 mil dólares na sua mão, parte disto dê a esse discípulo que vai vir para ajudar você. Quando ele disse assim: Pedro, você me ama? Sim, te amo, mas se você me ama mesmo, você vai ter que cuidar das minhas ovelhas. Jesus não estava preocupado com o líder, ele estava preocupado com o rebanho.